você que nos acompanha no meu e no seu e no nosso canal Histórias Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos ao canal de hoje. Sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha. Olá, galerinha do nosso canal, tudo bem com todos vocês? Olha só, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os reinos bárbaros, né? Os reinos francos, a queda do Império Romano. Então, para a gente começar, temos que imaginar o seguinte: Roma, ela é dividida ali no 395 pelo rei, né, Teodósio. Ele divide o Império Romano em duas partes, tá? Essa parte oriental, Constantinopla, né, o Império Romano do Oriente, era chamado de Império Bizantino, capital Constantinopla, cultura helênica, língua helênica e a igreja ortodoxa, católica ortodoxa. No Oriente já é um pouquinho diferente. No Oriente nós vamos observar principalmente, né, a cultura ocidental, língua latina, religião católica apostólica romana. Tranquilo? Beleza então, galerinha? Vamos avançar aqui então. Assim que ocorrem as sucessivas ataques dos povos hunos em relação aos povos germânicos, os germânicos acabam procurando abrigo em territórios, né, romanos e também proteção. E isso facilita também para o casamento entre romanos e germânicos. Assim, com esses laços de famílias fronteiriços, né, aumenta ainda mais as pressões dos hunos com relação aos germânicos em relação aos territórios romanos. Os germânicos, vai chegar um certo momento que esses germânicos eles acabam, né, invadindo as terras romanas. Houve várias tentativas. Outra coisa que enfraquece o Império Romano é a corrupção, né, promovida pelos próprios funcionários públicos. Apesar que a alta cúpula romana tenta acabar com essa cultura da corrupção, né, e da propina dentro do Império Romano, mas isso é um dos fatores que colabora para a queda do Império Romano Ocidental. Outra coisa também, o Império Ocidental não aumentou as suas fronteiras, né? Então aquela política de expansão territorial cada vez mais ficou enfraquecida, a falta de mão de obras. E toda vez que os germânicos faziam ataques nas cidades romanas, automaticamente as cidades eram atacadas, as pessoas ficavam em estado de desespero, né, invadiam as casas, os centros urbanos, faziam um saque, ateavam fogo, levavam todas as riquezas das igrejas, dos templos, das casas. Então, ocorre uma fuga gradativamente, paulatinamente, para a zona rural, uma inversão. Nós chamamos de êxodo urbano. Então, as pessoas migram para a zona rural. Na zona rural, ela vai procurar abrigo, proteção, alimentação. É onde vai dar início o que nós chamamos de colonato, base do feudalismo. Beleza? Então, tá bom. Assim que então vai ocorrendo esses ataques, né? E aí outros povos vão se organizando ali por meio das tribos, com o tempo são tribos militares, escolhem um líder, esse líder é um rei, e nós temos vários povos, povos francos, né? Povos burgúndios, ostrogodos, visigodos, suevos, alanos, burgúndios, né? Vândalos, né? Anglos, os saxões, os pictos, os jutos, né? Os bretões, enfim, povos dessa região de origem germânica. E a pergunta é, quem são esses povos germânicos? Gente, os povos germânicos é uma sociedade, né, praticamente guerreira, tá? A religião é politeísta, os principais deuses Odin, Thor, Loki, Freya. A língua tem uma mistura aí de língua anglo-saxã, tudo bem? Alemão, inglês, né, da Bretanha, mais ou menos ali, tá? A língua, né, dos bretões. A lei deles é a lei do costume, lei oral, né? Lei costumeira, ou também chamada de lei consuetudinária. Os laços entre os militares, os guerreiros, eram chamados de laços de lealdade e fidelidade militar. Tudo bem? Aqui na foto um exemplo clássico de um germânico, de um bárbaro, né? Típico no imaginário romano. Tudo bem? Bom, avançando aqui, como eu havia dito há um tempo atrás para vocês, né, a invasão dos povos bárbaros nessa parte da Roma, né, no Império Romano Ocidental, o Império Bizantino consegue expulsar esse pessoal do seu território, tudo bem, né, mas de todos os povos que faziam parte desses
esse conjunto de bárbaros, lembrando que o bárbaro é aquele que não é romano. Bárbaro é aquele que não é romano. Né? A língua dele, né, o romano não entende. Ele fala, olha, ele fala bar. Ele não entende o que está falando, né? É a língua bárbara. Povos hunos, ávaros, anglo-saxões, francos, burgúndios, vândalos, alanos, suevos, né? Os lombardos, ostrogodos e visigodos. Outros povos também. De todos esses povos, hoje eu vou chamar a atenção para vocês dos povos francos. O líder desse povo é um cara chamado Merovíger. É ele, né, que vai ser o avô de Clovis. E Clovis é que vai dar origem ao povo merovingio, a dinastia merovingia. Só para destacar aqui, no ano 476, os ostrogodos invadiram Roma, tá? O rei dos ostrogodos, Odoaco, ou Rodoaco, né? Segundo, invade Roma e promove esse grande ataque. O rei, o imperador de Roma, Rômulo Augusto. Rômulo é o primeiro rei e o Rômulo é o último, Augusto porque ele é imperador. Foge para a Bretanha, que seria a Inglaterra hoje. Tudo bem? E que vai ter um descendente, um neto ou bisneto, um tal de Arthur, que vai ser conhecido como Rei Arthur, lá da Inglaterra, bem mais para frente no futuro histórico aqui. Bom, nessa situação, né, nós observamos que Clovis ele consegue organizar e unificar o território da chamada Frância, né, dos gauleses, dando origem à dinastia merovingia e o reino franco. Clovis era politeísta, né, e ele se apaixona por uma jovem chamada Clotilde. Clotilde era católica, e aí, de tanto ela falar na cabeça de Clovis, né, acaba se convertendo. Era uma forma de fazer uma aliança com a Igreja Católica, e é nessa situação que ele consegue dominar agora a política, a religião e o exército branco. Beleza? Bom, avançando aqui, então, nós vamos observar que os seus descendentes, né, mais para frente um pouquinho, seus descendentes, né, tinham ali um líder, né, que controlava a política do palácio, nós vamos ver daqui a pouco. Na região ao norte ali da Espanha, nordeste da Espanha, na divisa com a França, se eu tenho algum mapa para vocês aqui, nessa região mais ou menos aqui assim, vai ter uma guerra. Né? Os muçulmanos, por volta do ano 710, liderados por Tariq, né, ocupam a região da Península Ibérica. E a proposta deles é expandir o Islã para qualquer terra. Eles haviam tomado quase toda a região da Península Ibérica e avançavam para a França. Os cristãos, naquele momento, né, liderados pelo representante do rei, então resolve fazer uma espécie, né, de proteção dos povos ali, dos germânicos. E aí vai criar, então, o que nós chamamos, né, da batalha contra os muçulmanos, a defesa do cristianismo, contra os mouros, né, na região do Monte dos Pirineus, na divisa da Espanha com a França. Essa guerra, essa batalha, vai ser conhecida como a Batalha de Poitiers, vencida pelos francos, pelos cristãos, em relação aos mouros, no ano 732. Quem foi para a batalha? O representante do rei, Carlos Martel. Carlos Martel, então, volta para Paris, vangloriado como um grande, né, líder, representante dos merovingios. Porém, o último rei, que era muito jovem ainda, dos merovingios, Childerico III, morre. E aí o seu filho acaba, né, assumindo ali o controle político, né, que é o Pepino o Breve. Pepino Breve assume o trono, né, daquele reino franco, né, que pouco tempo depois será coroado pelo Papa. Um tempo mais à frente, né, Pepino se casa e tem um filho. Seu filho é chamado de Carlos Magno Carlos Magno, né, ou Carlomagno, tanto faz, Carlos Magno ou Carlomagno, né? Pepino, então, quando morre, né, passa o trono para o filho,
O filho vai governar sozinho, esse Carlos Magno ou o Grande, é a mesma situação. E Carlos Magno tem o desejo de construir, retomar o Império Romano. Agora já não é mais romano, agora é germânico. Então, no ano 800, no Natal do ano 800, Carlos Magno, né, que havia conquistado toda aquela região e marchava para as terras do Papa, na região da Itália, né, ele acaba sendo convidado pelo Papa, né, e o Papa ele manda tropas para proteger as terras do Papa. O Papa fica agraciado com isso e vai coroá-lo, né, como o protetor da igreja, protetor perpétuo de São Pedro. Né? Então, Carlos Magno é coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tudo bem? Sacro Império Romano Germânico. Esse é o Carlos Magno. Agora o território dele é imperial. Mas, para governar toda essa terra, é preciso ter apoio de quem? Dos seus militares. Então, ele começa a doar terras e também doar títulos para esses nobres. É o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Carlos Magno, então, vai iniciar uma nova família, uma nova dinastia real. Essa família real é a chamada dinastia carolíngia, tá? Dinastia carolíngia. Bem? Bom, as terras que suas tropas vão conquistando é dividida entre os seus soldados, entre os seus guerreiros. Então, esses soldados agora prestam homenagem, lealdade e fidelidade para o seu general. E o seu general presta lealdade para Carlos Magno. Então, esse laço de confiança, lealdade e fidelidade faz com que Carlos Magno controle todo esse território. E seu nome fica lembrado pela eternidade, por toda a nossa história. Bom, vale destacar porque a partir dessas relações de doação de terra em troca força militar, inicia-se o projeto que nós veremos lá na próxima aula com relação à suzerania e vassalagem. Tá? Fica para a próxima aula. Vamos lá. Carlos Magno, então, vai centralizar o poder em suas mãos, vai criar os títulos de nobreza, de condes, duques, marqueses, tudo bem? A sociedade agora do Sacro Império Romano Germânico é uma relação de vassálica, ou seja, eu te dou um pedaço de terra e em troca você me oferece proteção militar, lealdade e fidelidade, tudo bem? Havia também o Missi Domini, que eram os emissários do Carlos Magno, e o Major Domus. Professor, o que é o Major Domus? É uma espécie de prefeito do palácio, né? Chefe do palácio, aquele que cuida do palácio. Lembrando, Major Domus é o chefe do palácio. Beleza? Chefe do palácio. Vamos lá, então. Além disso, as cidades começam a ter retoma um comércio nas cidades da região do Reino Franco, né, o início das feiras, né, de todo esse território. Veja o tamanho do Império Franco, o seu tamanho, né, o seu território. Bom, o Império Carolíngio também ele é marcado não apenas por batalhas, por crescimento territorial, mas também ele tem aspectos culturais, políticos, jurídicos. Primeira situação, né, vai criar as escolas palatinas. Essas escolas têm como obrigação educar os filhos dos nobres, né, das pessoas mais importantes, dos chefes militares, para que eles pudessem ocupar cargos administrativos dentro do palácio. Tá bom? Eles aprendiam o grego, aprendiam o latim, aprendiam sobre artes, aprendiam, né, sobre a gramática, sobre a matemática, a álgebra, humanidades e, além do mais, orientação religiosa, teologia e filosofia, chamada de humanidades. Dentro da igreja também ocorreu várias mudanças. A primeira é a chamada Reforma Gregoriana. O que seria essa Reforma Gregoriana, professor? Primeiro, a questão, os padres copistas, que traduziam textos bíblicos, né, textos antigos, do aramaico, hebraico, grego, latim, tudo bem? Esses são os padres copistas. Também vai surgir
um canto gregoriano, né? Onde vai ter uma espécie de primeira formação de um coral religioso. As missas agora são cantadas, além de ser orações em latim, as missas também passam a ser cantadas, tudo bem? Com uma espécie de um coral, na parte mais alta as vozes graves, grossas, e as vozes mais finas, agudas, tudo bem? Que eram apenas para os que podiam participar, né, desses rituais ali na parte do altar, tudo bem? Vale destacar também na questão da pintura, essa pintura que aparece para você é chamada de iluminura. Iluminura. Assim que Carlos Magno morre, no ano 814, o seu filho vai assumir o trono. Quem que é seu filho? Luís o Piedoso. Luís o Piedoso, né, tem como principal meta garantir a unidade do império, mas isso vai custar muita coisa, né? Primeiro ele vai ter que aceitar algumas interferências da Igreja Católica, né? Vai ter que atender os interesses de alguns nobres, né, interesses políticos, oferecer algumas vantagens, e isso vai gerando um desgaste dentro do seu reino. E para completar aí a situação, né, de crise do seu reino, seus filhos querem assumir o trono. Coisas que eu saber quem queria assumir o lugar do pai. No ano 840, o Luís o Piedoso morre, e os netos de Carlos Magno, ou seja, os filhos de Luís o Piedoso, querem assumir o trono. E aí começa uma disputa para ver quem vai assumir o trono. Logo, entraram num acordo e fizeram o chamado, né, Tratado de Verdun. O que seria esse Tratado de Verdun? Divisão do reino, né, em três partes. A parte oriental ficaria com Luís o Germânico, né, que é uma parte da França, né, com a atual Germânia, Alemanha, né? Lotário ficaria com a parte central e Carlos, o Calvo, ficaria com a parte ocidental. Tá? Lotário morre e vai ter uma nova divisão do reino. Tá? Então essa é a primeira divisão do Tratado de Verdun, e depois vai ter uma segunda divisão, onde Luís o Piedoso, onde Luís o Germânico vai controlar boa parte desse território. A partir daqui vai dar origem a que nós chamamos Reino da França, e aqui vai ser o chamado Reino, né, o Sacro Império Romano Germânico. Tudo bem? Dinastia dos Capetinhos e por aí vai. Bom, então, gente, ó, lembre-se, né, o Império Romano ele é invadido, tá, pelos povos germânicos, né? Nós temos ali uma fragmentação do Império Romano Ocidental. Essa cultura germânica era politeísta, vai ter vários reinos bárbaros naquele território. Vale destacar os francos, que eram povos bárbaros, germânicos, politeístas, que o seu primeiro líder, Clovis, se converte ao cristianismo devido a seu casamento, atraindo a conversão para todo o seu reino, dando origem ao reino merovingio. Quando na batalha de Poitiers contra os muçulmanos, vitória dos cristãos, liderados por Carlos Martel, que era uma espécie de major-domos, o chefe do palácio. Tudo bem? Childerico III dos Merovingios morre e o filho de Carlos Martel assume o trono, Pepino Breve. Pepino Breve morre em 771, quem assume? Seu filho, Carlos Magno. Carlos Magno vai governar até 814, vai fazer várias reformas, vai criar um vasto império, vai conquistar vários territórios, vai ter apoio, né, dos seus militares, que recebem terras em troca das batalhas. Vai ser abençoado pela Igreja Católica, porque ele manda tropas para proteger essa Igreja Católica, o Papa. Carlos Magno, então, ele morre no ano 814. E aí o seu filho, Luís o Piedoso, assume o trono. Né? Luís o Piedoso tem 3 filhos. Quando chega já na velhice, no ano de 840, ele morre. Seus filhos, então, vão entrar em disputa para quem assume o trono, chamado Tratado de Verdun. Tratado de Verdun. Divisão do Império Carolíngio entre os
filhos de Luís o Piedoso, ou entre os netos de Carlos Magno. Tudo bem? Bom, nessa divisão vai dar origem ao Reino da França e ao Sacro Império Romano Germânico. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês que me acompanham no canal. Galerinha, vai lá, se inscreva no nosso canal, História Sem Fronteiras, tá bem? Marque o sininho lá para ser notificado sempre quando tiver novas aulas. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. Valeu, galera!